A gente fez essa chamada, né, sobre a escalada imperialista, e acho que a gente pode começar falando sobre esse Conselho da Paz. O que vem a ser exatamente esse conselho que foi criado pelo Trump, criado assim, né? Está em vias de ser criado. Tem uma discussão a respeito disso, inclusive o presidente Lula foi um dos líderes que foi convidado a integrar este Conselho da Paz. Então, o que vem a ser exatamente? Assim, Eribaldo, a gente já iniciou comentando, falando a respeito disso, né? Ele pretende arrecadar 1 bilhão para você, inclusive, integrar o Conselho da Paz. Você precisa desembolsar 1 bilhão para poder fazer parte desse Conselho da Paz. E basicamente é nada com nada, né? Eu não sei exatamente qual é o objetivo, especificamente falando, porque discursivo a gente já sabe e conhece. Já tem essa ideia de que o Trump ele quer ser essa liderança que vai levar a paz, a democracia e qualquer tipo de apaziguamento nas tensões dentro de alguns países, de determinados países. Alguns não, de determinados e muito bem escolhidos países. Venezuela, Irã, né, países da América do Sul em geral, como a gente tem visto, para além de Venezuela, Colômbia, Brasil também. Mas além disso, e aí tem esse convite que foi feito para o presidente Lula. Então, além do presidente Lula, olha só, quem também foi convidado e o presidente Lula não respondeu, eu especulo que ele se negará a fazer parte deste Conselho da Paz, na minha especulação. Até, inclusive, em razão de um artigo que o presidente Lula escreveu para o New York Times, que foi publicado ontem, dia 18, que a gente também pode falar aqui, pode trazer mais alguns detalhes. E aí, como eu disse para vocês, então ele pretende cobrar US$ 1 bilhão para as pessoas que quiserem fazer parte deste conselho. E também, dentro do texto do que está previsto para a criação deste conselho, o presidente do conselho, que evidentemente seria o presidente dos Estados Unidos, ele pode remover os membros desse colegiado. Então, ele pode tirar e colocar quem ele quer, né? Depois do Basicamente. cabo já dá o dinheiro, né? Pois é. Além do É presidente uma Lula, pirâmide, né? É uma pirâmide. um esquema de pirâmide, é verdade. Então, É uma Herbalife cujo produto é o colonialismo, né? pois é. E aí, além do presidente Lula, o Javier Milei, presidente da Argentina, o primeiro-ministro do Canadá, o Mark Carney, também foi convidado para fazer parte, além de outros líderes de 60 países. É muito país. Assim, aí, Eribaldo, acho que tem um ponto, e acho que é algo que eu já tenho visto muita gente falar a respeito, que é onde é que entra a ONU nesse lugar todo, porque o que a ONU é, em tese, porque na prática a gente sabe muito bem que não é necessariamente isso, senão uma instituição, uma organização, um conselho para justamente, vou colocar aqui, vou ler para vocês os objetivos que estão previstos aí no estatuto deste Conselho da Paz. Um plano para, através de financiamento, primeiro, ter como foco reorganizar a faixa de Gaza, e também promover estabilidade, restaurar uma governança considerada confiável e assegurar a paz duradoura em regiões afetadas e ameaçadas por conflitos. E aí, então, esse órgão ele viria a se tornar oficial se pelo menos 3 estados, quer dizer, 3 países, né,
concordassem com o texto do estatuto e botassem lá $1 bilhão, né? Lembrando dessa questão. O presidente inaugural, evidentemente, que seria o propagador da paz mundial, o Donald Trump. Aqui, É viu, um homem gente? de paz, Estou né? lançando mão de toda a ironia possível, pelo amor de Deus. Né? Enfim, acho que é bom só avisar. E as decisões tomadas, elas, claro, elas aconteceriam através de votação por maioria simples entre os membros presentes no Conselho, mas também ficariam sujeitas à aprovação final do presidente do órgão. Os estados membros que viriam, né, a se tornar e fazer parte deste Conselho da Paz, eles têm até 3 anos a partir da entrada deles, né, enfim, entrar em vigor o Conselho da Paz, etc., com possibilidade de renovação. E aí tem esse aporte, então, de 1 bilhão em recursos financeiros para este primeiro ano, para que esses membros tornem-se membros permanentes. Então, para quem tem a grana e botasse lá 1 bilhão de dólares, se tornaria membro permanente. Para quem não necessariamente tem o dinheiro, pode vir a se tornar membro, mas tem aí uma validade de ficar até 3 anos nesse tal Conselho da Paz. Milley vai entrar aí nesse segundo grupo. Porque ele não tem dinheiro, né? E aí é isso, né? Então, você colocar essa grana de R$1 bilhão neste Conselho da Paz seria justamente para garantir a permanência desse Estado no Conselho. Então, basicamente, gente, sobre o Conselho da Paz, é isso que a gente pode tratar, pelo menos nesse primeiro momento. E aí, acho que uma outra coisa que também a gente pode falar aqui é sobre este artigo que o presidente Lula escreveu para o New York Times, em que ele é um bom artigo, né? Até porque ele de alguma forma, queria até muito te ouvir, Eribaldo, sobre essa questão. Ele faz uma análise mais crítica, ele ele fala em soberania, ele diz que o continente americano é de todos os países, não é apenas, não pode ficar à mercê de uma determinada hegemonia. Então, ele, de alguma forma, se posiciona, mas ali sempre escolhendo as palavras, né? Sempre não indo, sendo muito claro e objetivo. Acho que sempre ali tratando que... Aí ele voltou, retomou aquela questão em que, pela primeira vez em 200 anos, que a América do Sul é atacada pelos Estados Unidos, que Em sempre 200 anos? sempre Tá foi generoso, construído... Milley. Não, e diz ele que sempre foi construído um diálogo com o país. E certamente acho que ele está falando Agora, graças a especificamente Deus. do Pô, Brasil. só agora, na minha vez, é que os Estados Unidos decidiu intervir aqui. Não, e também assim, eu acho que de alguma forma acaba, mas não é assim, primeiro, acho que acaba ignorando, porque não é a primeira vez que ele fala sobre essa questão de pela primeira vez em 200 anos na história, mas acho que acaba ignorando algumas questões da nossa história recente. Uma delas é justamente a interferência dos Estados Unidos na ditadura civil, empresarial e militar, que aconteceu nos anos 60 e que nós aqui amargamos por 21 anos, mas outros países aqui da América do Sul também passaram pelas ditaduras, Chile, Argentina, Uruguai. E ele faz realmente severas críticas em relação ao sequestro e à invasão dos Estados Unidos na Venezuela e o sequestro do presidente Lula. Ele diz que há um desgaste internacional e um ataque à multilateralidade e que a estabilidade do mundo está em risco diante justamente das ações unilaterais com o uso da força por disputas político e econômicas. Enfim,
assim, não tem nenhuma novidade dentro desse caráter do presidente Lula em criar, aqui aspas, que também está presente no texto do artigo, em criar um diálogo construtivo com os Estados Unidos, que a união dos esforços pode trazer planos concretos para investimento, comércio, combate ao crime organizado, que este é o caminho que deve ser seguido. Também dizendo que o governo brasileiro, ele mantém o diálogo construtivo com os Estados Unidos, justamente porque são as duas democracias mais populosas do continente americano. E aqui, aspas, diz ele, somente juntos podemos superar os desafios que afligem um hemisfério que pertencem a todos nós. Então, é isso que eu estava, sobre essas palavras que eu estava dizendo. O presidente Lula trouxe essa questão de que o hemisfério, enfim, o continente americano, ele é de todos nós. Muito bonito, realmente são palavras muito bonitas, assim. Eu gostaria muito, inclusive, de vivenciar Esse esta mundo. realidade presente nas palavras do presidente Lula. Acho que são críticas importantes, são críticas que são válidas, claro, da gente destacar. O presidente escreveu lá para um dos jornais mais importantes dos Estados Unidos. Mas eu realmente tenho dúvidas sobre construir um diálogo construtivo com os Estados Unidos e com este Estados Unidos, com os Estados Unidos do presidente Trump. Qual é o tipo de diálogo, Eribaldo, e aqui a nossa audiência? Estou perguntando realmente, tá? Me causa dúvida. Que a gente conseguiria construir. E eu entendo, e aí refletindo sobre isso, Eri, eu entendo um argumento, acho que inclusive o Hugo Albuquerque, na semana passada, ele trouxe, que a gente não tem hoje um contexto e uma realidade que a gente possa fazer uma frente, digamos, de caráter bélico contra os Estados Unidos. A gente não pode simplesmente, a gente não. Eu lembro que na semana passada o Hugo Albuquerque até usou a metáfora, né? Não adianta você pedir lá para a pessoa que não está armada ir lá cutucar a pessoa que está com arma na mão, né? Enfim, é uma irracionalidade, digamos. Até pondero esse argumento, que de fato é real. Não dá para a gente querer abrir aqui falar, não, vamos então estabelecer uma frente de guerra contra os Estados Unidos e etc. Realmente, a gente precisa ser ponderado, razoável, né? Analisar a partir desses termos todos. Mas eu volto na minha pergunta. Que tipo de diálogo exatamente, sob que termos, e que diálogo a gente está trazendo a premissa de acordos, né? Diálogos são acordos. Quais são os acordos que vão trazer vantagens, ou melhor, não vantagens, mas vão tratar Brasil e Estados Unidos em caráter igual, equiparado? Alguém conseguiria me responder? Eu acho o seguinte, que é isso. Militarmente, a gente não aguenta 5 minutos com os Estados Unidos. 5 minutos com os Estados Unidos pegando leve. A gente não aguenta militarmente. Agora, isso significa que a gente precisa ter cuidado. Isso significa que a gente precisa ter projeto para nos fortalecer militarmente. Inclusive, a gente vai conversar com o Matheus sobre uma parte disso, né? A bomba atômica é uma parte disso, né? Mas, enfim, enquanto a gente não chega nesse patamar, em paralelo aí, enquanto você está construindo essas condições de você ter cada vez mais condições de militarmente resistir, né? Como o Júnior sempre diz, né? Infelizmente, o mundo real não é tão legal quanto a gente gostaria, né? A gente tem que se preocupar com essas coisas militares. Mas, enquanto isso, veja, a gente pode fazer coisas no terreno diplomático e político que vai além dessa característica, principalmente, assim, sempre foi uma característica de Lula, mas nesse mandato isso extrapolou. Isso assim, tá pronto. Eu sempre dou esse exemplo. Hoje me parece que a maneira do governo brasileiro se posicionar num conflito, qualquer conflito que seja, pode ser um conflito com
tendências de imposições neoliberais, de cada vez maior neoliberalização, vindo da direita, para pressionar o governo a ir mais à direita ainda, ou conflitos geopolíticos como esse contra os Estados Unidos, a impressão que eu tenho é que Lula fica... É claro que o texto foi bem escrito e tudo mais, mas assim, Lula fica delineando, chegando no limite da linguagem para poder dizer algo sem dizer nada. Essa é a impressão que eu tenho. Mais uma vez, é a mesma comparação do Pinóquio sendo apertado para falar onde está Shrek Fiona pelo Encantado. E aí o Pinóquio fica falando um monte de coisa para poder não ter que falar nem a verdade nem a mentira. A impressão que eu tenho, inclusive eu estou até aqui relendo justamente por isso, né? Esse livro do professor Vladimir Safadli, que é Cinismo e Falência da Crítica. É que, de um lado, veja, se você perceber, Thalita, a extrema-direita no Brasil e no mundo, ela não negocia. Não tem programa mínimo. Depois, se a conjuntura obrigar ela a recuar, ela recua. Então você vê comumente Trump propõe uma coisa absurda, aí ele vê que não tem clima para botar aquilo em prática naquele momento, aí recua um pouco, para daqui a pouco aquilo voltar de novo. E isso acontece, inclusive, no terreno geopolítico. Você vê Trump, ele atira para tudo que é lado, eleva o tom com todo mundo, pode ser a Palestina, a Dinamarca, o Brasil, quem quer que seja. E o que colar, colou. Ao contrário da esquerda. A esquerda, quando está no poder, e isso no Brasil e no mundo, pelo menos essa esquerda que surge a partir do final dos anos 90, do início dos anos 90, que vem na onda do que se chama de terceira via, que é essa esquerda, que é o que a Nancy Fraser chama de neoliberalismo progressista. Essa esquerda, ela é ao contrário da extrema-direita. Ela não coloca o seu programa máximo. Ela já de partida coloca um programa mínimo. Então, veja, o que a gente vê na atuação da diplomacia brasileira, na atuação de Lula, com Trump, ainda que tenha tido vitórias pontuais aqui e ali, etc., é sempre uma coisa de, no fundo, não fazer Trump se chatear comigo. Só que isso é impossível, Thalita, por um motivo muito simples. Trump está jogando sempre no máximo. Para você desagradar Trump, basta dizer que você não aceita o máximo. Então, veja, por que eu acho que Lula não rejeitou o convite desse conselho de imediato? Para fingir que está pensando, para poder produzir uma sensação de que ele está pensando sobre, para poder não atacar, para poder não colocar de cara um não do Brasil para Trump. Eu acho que Lula não vai entrar. Inclusive, teve um tweet de Breno Altman que falou assim, oxalá Lula não entre. Mas é isso, quando você começa a apelar para a fé, é porque lascou. Você tem que rezar para Deus, você tem que pedir a oxalá que Lula não aceite. Mas o que de fato o Brasil está fazendo para, no ponto de vista geopolítico, se contrapor a elementos da política de Trump? Muito pouco. Muito pouco. No fundo, veja, o Brasil está negociando terras raras com os Estados Unidos. O Brasil está negociando terras raras com os Estados Unidos. O Brasil negocia terras raras com os Estados Unidos. O Brasil não reconheceu a eleição de Maduro. Não só não reconheceu a eleição, como pediu as atas da eleição. O Brasil não cortou relações diplomáticas com Israel. Ou seja, o Brasil condenou, fez fala bonita na ONU, choramos juntos, demos a mão, mas vendemos as armas que Israel produz são usadas pelo BOPE para matar gente nas favelas do Rio de Janeiro. São testadas aqui para depois matar palestino lá. E continua. A Petrobras continua negociando com os Estados Unidos, com Israel. É claro que não dá para cortar tudo de uma hora para outra.
mas dá para fazer alguma coisa. Veja, a África do Sul fez. A África do Sul tem menos condições diplomáticas que o Brasil de se impor. A Colômbia tem menos condições diplomáticas do que o Brasil de se impor. Porque o Brasil é um gigante regional, uma potência, deveria ser, né? Essa potência regional que lidera a produção de um bloco. Mas não parece que a posição do Brasil é sempre muito acanhada. É essa posição que sabe que não vai conseguir um acordo legal com os Estados Unidos, mas finge que está tentando como se isso fosse possível. Só que Trump não é um presidente que vai lhe dar um acordo do cacete. Depois você pode conseguir, mas antes de você conseguir alguma coisa, ele vai lhe amassar o máximo que ele puder. Ele fez isso com as taxas, depois as taxas caíram, mas ele fez isso com as taxas, para lhe obrigar a ceder. E o Brasil cedeu, negocia terras raras com os Estados Unidos. O Brasil foi chamado para esse conselho, e aí, para concluir, além de tudo, é um tiro no pé, Thalita, porque, veja, o Brasil é um país de capitalismo dependente. A dependência do Brasil só se aprofunda. O acordo do Mercosul aprofunda a dependência do Brasil. E o Brasil vai, se aceitar o convite, vai aceitar participar de um grupo que vai gerir a colonização e a vida de pessoas colonizadas. Assim, o Brasil vai participar disso. E outra, abrir essa brecha significa dizer que hoje é a Palestina. Hoje nós vemos o povo palestino vivendo o que ele está vivendo. Amanhã pode ser o Brasil, o povo brasileiro. Por um motivo ou outro qualquer. Que não seja o conflito com Israel, que seja o narcotráfico, que seja, sei lá, invasão comunista, ou qualquer coisa que, no fundo, vai ser justificada e acabou. Porque os Estados Unidos sempre se justificou as suas intervenções com as coisas mais aleatórias do mundo. E agora, cada vez menos, ele tem a necessidade de criar uma justificação mais elaborada. É cada vez mais cínica isso. Então, portanto, é claro, o Brasil não tem como simplesmente dizer absurdo, vamos xingar Trump na cara dele, bater na cara dele e ver o que é que dá. Não dá para fazer isso. Mas isso não significa que não dá para fazer nada. Que dá para se acovardar. É claro que a matéria de Lula é importante, o texto de Lula é importante, reafirma o papel do Brasil e se indica que ele não vai aceitar participar desse comitê gestor absurdo. Agora, o Brasil pode e deveria ter, pelo papel que ele ocupa no continente, uma posição mais firme, mais explícita. Porque se volta contra ele. Pode se voltar. Do mesmo jeito que a questão da Venezuela. O Brasil não reconhece as eleições, não pede as atas das eleições, não bota a Venezuela no BRICS, veta a Venezuela no BRICS. E se Trump não reconhecer a eleição de Lula em 2016, e aí? E disser assim, eu quero as atas. Foi tu que abriu a brecha de pedir ata de um país que não é o teu. De atacar a soberania de um país que não é o teu. Então, assim, a gente precisa entender que essa ofensiva imperialista que está na decretação desse Comitê da Paz de Trump e em outros processos, faz com que o imperialismo esteja cada vez mais afoito, justamente porque ele está decrépito. Quanto mais cambaleante, quanto mais caindo ele estiver, mais perigoso para o mundo ele vai ser. E o Brasil precisa entender isso. Quanto mais perigoso, mais difícil dialogar. E aí você tem um presidente que ele não consegue fazer nada além de dialogar em tempos cujo diálogo tem limites claros. Isso é um problema. Isso não é condenar Lula, é só a característica de Lula como governante. É um cara que ele nunca tensiona o conflito. Ele sempre tenta dialogar para produzir algo dentro desse conflito que não seja o próprio conflito, que se supere o conflito. Só que tem momentos que só há a possibilidade do conflito. E aí, nesses momentos, um presidente como Lula bate no seu limite. Para o início dos anos 2000, serviu. Para agora, já está apresentando limites cada vez mais explícitos. E aí a gente tem que se questionar.
Qual é o papel do Brasil, que é um país que está falando tanto de soberania? Qual o papel do Brasil para garantir a sua própria soberania, mas para garantir também que os países que estão em condições parecidas com a do Brasil e que sofrem as mesmas pressões imperialistas que o Brasil, como os países de África, Burkina Faso, que o pessoal citou, que já tem 300 tentativas de golpe, Venezuela, Colômbia e etc. Qual o papel do Brasil para garantir que esses lugares não sofram intervenções estadunidenses e possam ter sua soberania respeitada?